Olá, meu nome é Laura e eu vou conversar hoje com o professor Dr. Paulo Hoff e também com a professora doutora Maria Del Pilar, diretora de Corpo Clínico do ICESP, que também trabalha aqui na Oncologia Dor conosco. Então, a gente vai falar hoje sobre o que teve de melhor na ESMO, que é o Congresso Europeu que acontece todo ano. Esse ano seria em Madrid e foi feito de forma virtual. Dr. Paulo Hoff, o que o senhor nos conta que a gente viu de imunoterapia na doença de TGI? O que apareceu de novidade? Olha, Laura, primeiro é um prazer estar com você aqui hoje. E, em segundo lugar, eu acho que este congresso ele solidifica uma tendência dos últimos anos, que é um grande foco na imunoterapia nos mais diversos tumores. Em termos de trato gastrointestinal, embora nós possamos fazer uma discussão de diversas áreas, eu acho que a ASCO realmente apresentou novidades importantes no trato gastrointestinal baixo, e a ESMA agora traz novidades muito relevantes para o trato gastrointestinal alto. Eu chamaria atenção especialmente para o tratamento dos pacientes com tumores de esôfago, junção gastroesofágica e estômago. Nós já tínhamos uma indicação de uso de imunoterapia em pacientes com câncer de estômago e junção gastroesofágica, em resgate, e nós tivemos a apresentação agora do Checkmate 649, que apresentou uma comparação de tratamento com quimioterapia, com fluoropyrimidina e oxaliplatina, versus o mesmo tipo de terapia com a adição do nivolumab. E esse foi um estudo de fase 3, em primeira linha, que tinha como seu desfecho mais importante a sobrevida dos pacientes. E nós tivemos um ganho de sobrevida estatisticamente significativo e, eu diria, clinicamente relevante com o uso da imunoterapia. Os pacientes chegaram a quase 15 meses de sobrevida mediana, um ganho de aproximadamente 3 meses em relação aos pacientes que estavam no braço controle. Claro que isso é um passo a mais, nós gostaríamos que essa diferença fosse ainda maior, mas considerando o padrão de segurança da imunoterapia, que é algo que todos nós, oncologistas, já estamos acostumados, isso, para mim, foi muito relevante. Um segundo ponto foi que, além da junção gastroesofágica e do estômago, nós também tivemos a apresentação de novidades no tratamento de pacientes com câncer de esôfago. E isso é muito importante porque estes pacientes ainda são pacientes que se apresentam com poucas opções terapêuticas. E tivemos um dos keynotes, o Keynote 590, apresentado, comparando o uso de quimioterapia com quimio mais pembrolizumab, e, de novo, um ganho de quase 3 meses na expectativa de vida desses pacientes, atingindo significância estatística. Então, mostra, a meu ver, um padrão de benefício com o uso da imunoterapia também nesses pacientes com tumores gastrointestinais altos. O que é muito relevante, Laura, é que nós precisamos identificar quem são esses pacientes. Estes estudos todos apresentam aquela famosa curva em que ela começa a ter um platô mais à frente no tratamento dos pacientes, demonstrando que provavelmente um subgrupo de pacientes está tendo a maior parte do benefício. Nós usamos o CPS para tentar identificar esses pacientes, mas nós sabemos que não é um endpoint realmente muito confiável. Nós precisamos trabalhar como comunidade oncológica agora para tentar realmente identificar os pacientes que vão se beneficiar desse tratamento. Não só porque são tratamentos bastante caros, são dispendiosos, mas também porque não são isentos de toxicidade. Embora a toxicidade seja limitada, quando ela acontece, ela pode ser bem relevante. Inclusive, agora começa a aparecer coisas diferentes, como cardiotoxicidade, por exemplo, que não é comum, mas, obviamente, é algo que nos preocupa. E se nós pudéssemos tratar os pacientes que realmente irão se beneficiar com essas combinações, seria muito melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a ESMO ela solidificou e trouxe a imunoterapia mais para o início do tratamento dos nossos pacientes, especialmente no trato gastrointestinal alto e pacientes que têm o CPS positivo. Muito obrigada, doutor Paulo. É muito interessante. Eu acho que, de fato, o acesso é uma coisa que a gente tem muito a discutir para conseguir dar esses tratamentos para as pessoas. Vou seguir com a doutora Pilar, que vai comentar um pouquinho do que apareceu de novidades em ginecologia.
Oi, Laura. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com você, com o professor Paulo. E este ano a gente tem algumas coisas bastante interessantes em ginecologia, não tanto na área de imunoterapia, mas em outras estratégias de tratamento. Eu queria comentar, em primeiro lugar, um estudo pequeno que foi apresentado pelo Dr. Missa na ESMO, que é o estudo Paleo-Engot. Nesse estudo foi utilizado o palbociclib, um inibidor de ciclina, em câncer de endométrio, endometriose, pacientes que já tinham sido submetidos a pelo menos um tratamento sistêmico. Essas pacientes foram randomizadas, é um estudo de fase 2, elas foram randomizadas 1 para receber palbociclib mais letrozol ou placebo mais letrozol. Foram randomizados 77 pacientes, então realmente é um estudo inicial, mas a sobrevida mediana livre de progressão no grupo que recebeu o palbociclib foi de 30 meses contra 8,3 meses no grupo placebo. Qual é o resultado? A gente tem que, lógico, tem que ter cautela, é um estudo de fase 2, é um estudo inicial, mas ele apresentou realmente um resultado expressivo e mesmo com essa amostra pequena, estatisticamente significante, clinicamente significante, portanto, esses dados devem ser confirmados em estudos no estudo de fase 3 posterior. Tem um outro estudo que não traz um elemento novo, mas traz um estudo de segurança importante, que é o NORA. O NORA é um estudo chinês, foi apresentado pelo Dr. Wu, e é um estudo chinês de fase 3 randomizado, em que as pacientes que tinham menos de 77 pacientes com menos de 77 quilos ou plaquetas com menos de 150 mil, que foram submetidas ao uso de niraparib, pacientes com câncer de ovário e que foram utilizar niraparib na dose reduzida desde o início, de 200 miligramas. A gente sabe que o niraparib é uma droga que tem alguma toxicidade significativa e, como a gente utiliza doses fixas dessas drogas, provavelmente as pacientes de tamanho menor, ou que já com uma plaqueta basal menor, elas podem se beneficiar de uma redução de dose desde o início do tratamento. E o estudo mostrou que não houve diferença do ponto de vista de sobrevida livre de progressão ou sobrevida global nas pacientes que receberam a dose reduzida. Por outro lado, esse estudo era um estudo randomizado, niraparib versus placebo, e as pacientes que receberam niraparib nessa dose de 200 miligramas tiveram uma sobrevida mediana livre de progressão de 18,3 meses versus 5,4 meses, que é o que do grupo placebo, mostrando que a dose foi, a performance da droga foi exatamente a mesma que nós esperaríamos se ela tivesse utilizado a dose cheia. Então, talvez isso abra uma perspectiva que vai trazer um pouco mais de segurança no uso de inibidores da PARP em mulheres que são menores mesmo e que precisam ou que já têm alguma limitação hematológica e que provavelmente precisam de uma dose reduzida desse tratamento, e nós não precisaremos mais esperar esses pacientes, essas mulheres, terem toxicidade para fazer o ajuste de dose. Isso aponta para a segurança, né, desse grupo de mulheres. Agora, fugindo um pouquinho de gineco, eu gostaria só de chamar atenção para um estudo que foi até publicado no New England, que é o AGLAURA. É um estudo que realmente traz um resultado muito significativo para os pacientes com câncer de pulmão. O AGLAURA foi um estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado, no qual pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, EGFR mutados, estadios 1B a 3A, e que tinham sido submetidos a uma cirurgia completa, foram randomizados para receber o tratamento adjuvante com osimertinib por 3 anos ou placebo por 3 anos. Foram incluídas 682 pacientes, randomização 1 para 1, e estavam vivos e sem doenças em 24 meses, 90% dos pacientes estadios 2 a 3A, no grupo que recebeu o osimertinib, e 44% do grupo que recebeu placebo, com hazard ratio de 0,7, mas é uma diferença realmente importante. Quando você avalia toda a população, quer dizer, eu incluo os pacientes 1B, que são pacientes de melhor prognóstico, essa diferença continua existindo. 89% dos pacientes que receberam osimertinib estavam vivos e sem doença em 24 anos, e 52% do placebo.
E uma outra análise foi feita que foi com relação à progressão em sistema nervoso central. E a droga também se mostrou efetiva do ponto de vista de redução do aparecimento de metástases em sistema nervoso central. 98% do grupo que recebeu osimertinib estava vivo em 2 anos sem doença do sistema nervoso central e 85% do placebo, também estatisticamente significante a diferença, com hazard ratio de 0,18. Os dados ainda são imaturos do ponto de sobrevida global, nós precisamos aguardar esses dados, mas de qualquer forma, como as curvas são curvas que se separam de uma maneira efetiva, muito provavelmente existe uma expectativa de que isso se traduza também em ganho de sobrevida global. Acho que era isso que eu tinha para falar. É muito interessante, acho que esse é um estudo que de fato tem um potencial de mudar a prática clínica quando a gente tem resultados mais maduros, e é muito bom ver a comunidade se debruçando também sobre novas vias em endométrio, usando os inibidores de CDK e segurança. E como o professor Paulo falou, acho que a imunoterapia no trato gastrointestinal veio para ficar, muito melhor do que em câncer de mama, que não foi tão animador esse ano, mas em imunoterapia, pelo menos ainda, acho que a gente tem muito caminho para percorrer. Muito feliz pelos pacientes que vão poder ter novas estratégias disponíveis. Acho que esse congresso da ESMO foi muito interessante, mas eu particularmente aguardo voltar presencialmente aos congressos, se Deus quiser, no ano que vem. Obrigado por ouvirem aqui o nosso vídeo e até a próxima. Até.